Porque os preconceitos... Agora, obviamente, eu tô falando como quem tem o privilégio de, às vezes, poder não aceitar o emprego. O preconceito que a TV, e eu vou falar do meu antigo trabalho, propaga por aí, e que mora na TV, é infinitamente maior do que todas essas coisas. Então, o que eu quero dizer que é irrisório, porque assim, o cara querer pagar de moralista numa entrevista de TV, de emprego pra uma TV, é piada, porque eu trabalhei num programa policial que vive dos estereótipos. Uhum. Ele vive disso. Se não houvesse... eu não sei se, ele vive da violência e da miséria. Mas ele é o maior propagador disso. Porque no dia que isso for debatido claramente e acabar, a gente não vai conseguir fazer 3 horas e meia de jornal policial... jornalista. Em TV aberta. E aí eu ouvi pessoas... E as pessoas tratam por dentro do programa o telespectador, porque ele sabe que são telespectadores de camadas mais baixas da sociedade, mais baixas é péssimo dizer isso, né? Que, financeiramente desfavorecidos. Como se fossem idiotas. Então eles falam assim, não coloque uma frase no GC, aquela frase que aparece, não coloque uma frase muito elaborada, porque o nosso público não é muito inteligente. Se fuder, mano. E sabe o que isso me lembrou? Vocês assistiram Bacurau? Sim. Aquela cena do disco voador com o cara. É isso. E aí ele, tipo, ele vai achar que é alienígena. E ele fala, tem um drone lá, vocês prestem atenção e não sei o que. É muito isso. É exatamente isso. Porque os caras tratam como se o cara fosse realmente... A gente já estereotipa que a pessoa de baixa renda é burra. É burra, praticamente. Isso era falado com palavras abertas, não vou nem falar o nome de quem falava, mas... É porque se pensa na educação pública que claramente não é investida. E aí, meu grande ponto, eu vou finalizar pra gente não ficar... A gente vai fazer um dia um episódio sobre programas policiais, né? Mas esse programa, o que mais me incomodava em tudo, além de... Bom, me incomodava várias coisas, mas uma coisa que mais me incomoda é... Nunca se discute o que tá por trás do crime. Se discute o crime. Lamentável, uma morte, um roubo, não sei o que lá. Nunca se discute por que essa pessoa estava numa situação tão, enfim... Desesperadora, pra fazer isso. Por que existe... cresceram mais um crime contra a mulher. Por quê? Coincidência, sim. 2019, 2018, 2019 acordaram e os caras... resolveram matar mais as suas companheiras. Não se discute nada, é apenas a divulgação. Jogar merda no ventilador. Exato, e foda-se. E aí é nisso que eles... E aí o que acontece? A justiça não permite que você diga nomes. Por exemplo, de casos que não... Por exemplo, o cara não é suspeito, cara é suspeito apenas, mas a cara você mostra. E aí você deixa lá rodando. E aí o cara pode estar vendo aquela merda no mudo, mas ele tá lá vendo. Procurado, e aí tem uma foto. Não se discute por que é aquela pessoa. E aí o cara vai internalizando. 3 horas e meia daquilo por dia. E aí isso me lembrou, eu vou passar a palavra depois, que é uma música do Emicida. Geralmente eu falo das músicas no final, mas é que só pra... tem um trecho que eu pensei enquanto vocês estavam falando, que ele fala assim... Ele pergunta... Se você sabe quanto é comum dizer que preto é ladrão antes mesmo da gente saber o que é um. Então, às vezes, por uma criança, etc., você não sabe exatamente a definição da palavra. E nessa música ele fala sobre várias vezes que ele atravessava a rua e as pessoas fechavam o vidro do carro e etc. E é meio que isso. Quem contribuiu para isso? Lembrei muito do que eu passei há um mês e pouco, acho. Fui assaltada. Tava voltando do estúdio. Vou retroceder um pouquinho, desculpa. Porque foi uma sequência de fatos que aconteceu, que foi muito o que acontece na sociedade de uma maneira invertida. Acontece que eu fui... a gente comemorou... Que ironia falar comemorar, né? Mas agora no final de outubro, acho que foram 10 anos do episódio do Carandiru. Quantos anos? 20? Boa pergunta, acho que deve ser 20. Confere, acho que são mas 20. Eu vou conferir. E aí uma conhecida propôs uma visita ao Carandiru e tudo mais, ao museu que ainda existe. Fui lá, fiz uma live e tudo mais, a gente conversou com a moça que trabalha lá, ela nos guiou e tudo mais.
E eu fui inserida dentro de uma solitária, da cela solitária. Nossa E Senhora. foi meio bizarro, porque, tipo, eu sabia que eu ia sair de lá, mas eu tive a sensação de total falta de controle do que eu poderia fazer, inclusive do silêncio. Tipo, a própria porta, ela faz muito barulho. Então, como que foi a situação? Eu entrei, ela fechou a porta e ficou tudo escuro. E aí tem um buraco do tamanho de um copo, assim, bem no canto do teto, que é a única passagem de ar. E o resto é tudo escuro e quem é inserido lá dentro era totalmente nu e tudo mais. E a pessoa não sabia o tempo que ia ficar. Não há passagem de luz, então não sabe se é dia ou é noite. Não sabe se é dia ou noite. Tipo, no momento que entra, sim, beleza. Ok. E aí eu tava com o celular na mão, tipo... Pra mim, na minha situação, eu me senti mal, mas imagina quem tá na situação real. E aí você não tem controle sobre nada. Ela fechou a porta e aí já fecha com um puta barulho. E aí do puta barulho passa por um puta silêncio. E aí você fica lá horas e horas e dias num total silêncio. E aí quando a pessoa, o carcereiro, que é quem é o detentor da chave, o detentor da sua liberdade, abre a porta, ele já abre com um puta barulho. Tipo, ele bate naquele metal muito forte e abre. Então, tipo, você não tem nem controle de quando o barulho e que barulho vai acontecer. Quando você, tipo, leva um puta susto. E aí ela contou sobre como acontecia. E você... eles jogavam água lá dentro, você tinha 2 potes, tinha que fazer cocô em um, recebia comida pelo outro, enfim. Mas aconteceu isso. Fui inserida numa situação em que eu me senti mal, eu dentro de todos os meus privilégios, me senti mal dentro daquilo. Ok. Aí, acho que uma semana depois, andando de celular, andando na rua, no centro, à noite, tava mexendo no celular... Guardei o celular, logo depois fui abordada por 2 meninos, levaram meu celular. Novamente, dentro de todos os meus privilégios, levaram o meu iPhone. Não estou com o celular mais, mas ainda também não reagi, porque eu estava com algo mais precioso ainda dentro da mochila. Então, mais uma vez, dentro de outro privilégio. Porque eu estava com o iPad. Então, como é que eu vou reagir com o celular sendo que o iPad está na mochila? Que é o meu instrumento de trabalho, mas que também não vem ao caso, mas era um puta privilégio. E aí, eu não fiquei com raiva da galera que me assaltou. Eu me senti completamente impotente, da mesma forma que eu me senti lá dentro da cela, mas... eu não achei injusto, sabe? Tipo, eu não achei injusto. Eu tava dentro dos meus privilégios e, tipo, como que eu posso reclamar de um celular, sabe? Tipo, não dá. E aí, isso foi no sábado, o assalto. Aí, na terça-feira, indo trabalhar de manhã, eu cruzei pela pessoa que me assaltou. E a pessoa estava indo trabalhar. Eu reconheci o barulho da bicicleta, reconheci a pessoa na bicicleta, reconheci o rosto dela na bicicleta e ela estava com roupa trocada, com tênis novo e, tipo, mochila nas costas e com aparência de que estava indo trabalhar. E era a pessoa que tinha roubado o meu celular alguns dias antes. E aí eu fiquei pensando nos contextos todos, sabe? Do tipo, tô com raiva, não tô... lutei pra conquistar aquilo, mas ao mesmo tempo tem um monte de privilégio. E aí... mais uns dias depois, uma criança de 6 anos tentou me assaltar. Meu Deus. Tipo, a criança chegou do meu lado, no ponto de ônibus. E aí ela começou a me pedir, tipo, dinheiro. Ela começou a pedir moeda. Eu falei, não tenho. E eu não tinha, de fato. E aí ela tava, tipo, meio atrás de mim, do lado, assim, do palanque do ponto de ônibus. E aí eu falando, não tenho. E aí ele, tipo, tava com uma cara muito de dozinho, assim, uma criança pequenininha. Aí... do nada, ele fechou o rosto, assim. E aí ele falou, então passa o celular. Então passa o celular que eu tô armado aqui. E, tipo, ele ficou com uma puta expressão de quem tava com muita raiva. E ele foi ensinado aquilo. Ele provavelmente tá inserido num contexto em que explicaram pra ele que se ele tentou ganhar e não conseguiu, ele vai ter que tentar tirar. Essa é outra via. É outra via. E ele, tipo, mudou a expressão dele. Eu tava olhando pra ele. Ele mudou a expressão dele, tipo, em 1 segundo, de um jeito que foi bizarro. E aí tinha atrás, no meu lado, tinha uma outra pessoa esperando no ponto também.
E aí ele pegou e se mexeu, e aí o menino, tipo, se assustou e pegou e saiu caminhando assim, tipo, esbravejando, tipo, não tô fazendo nada, não tô fazendo nada. E aí esse moço falou, eu tenho uma filha da idade dele, ele deve ter uns 6 anos e, tipo, tá aqui fazendo isso. E aí isso me levou muito a pensar em todos os contextos e todas as vertentes e ramificações que a gente tem dentro da sociedade. E isso tá dentro do estereótipo também. Ele, tipo, a minha vontade era pegar o menininho de 6 anos e chacoalhar ele no ombro e falar, tipo, você tem jeito ainda, sabe? Ainda dá pra resolver. Esse não é o único caminho. Não é o único caminho, mas, tipo, vou resolver de um e o outro. E aí eu comecei a bugar muito logo depois disso, porque, cara, são muitos contextos diferentes que não tem como a gente ter controle. Da mesma forma que você comentou antes que você tava andando na rua e poderia sentir medo de que a pessoa que tava vindo na sua direção fosse te assaltar. Ela também. Exato, o contrário também pode acontecer. E é muito sutil. Eu acho que o estereótipo e o preconceito, eles estão muito ligados a isso também. Eu acho que a gente precisa primeiro olhar para os nossos privilégios dentro de tudo que acontece pra gente conseguir perceber quando a gente tá sendo preconceituoso também. Eu acho que... Sim, total. Me deixa só fazer a lembrete de sempre, que é o seguinte: faça terapia, porque eu acho que são nesses momentos que você faz uma coisa, que você passa 1 hora falando dos seus problemas individualmente, etc., em voz alta, que às vezes você consegue perceber quanto os seus problemas são reais, te afetam numa esfera pessoal, mas você também é um puta privilegiado, e etc. E aí você começa a ver uma coisa, pelo menos do meu ponto de vista, que faz alguns anos, e começa a ver algumas coisas de uma forma mais humilde, de falar, bom, eu venho aqui falar de, sei lá, relacionamentos, talvez uma insatisfação no trabalho, mas a minha vida é maravilhosa. Não se trata daquela questão de tem gente passando fome na África, então você não pode reclamar. Não é isso. Mas acho que a terapia te dá um cenário sobre você. Exatamente. E aí você pode, ao invés de... Eu queria até contar uma história bem rapidinha, que era uma menina que estudou com a gente no Objetivo. A Gabi? Oi? Era uma Gabi, Eu ia dizer que eu não ia conseguir nem referenciar qual Gabi é, porque é difícil. Mas ela estudou no meu ano. Tá. E aí um dia, eu me lembro disso faz uns anos, faz bastante... Ela foi assaltada e ela logo depois, provavelmente com a cabeça quente, escreveu um texto no Facebook, tipo, uma coisa do tipo assim: eu espero que você que assaltou que pegou meu celular morra, espero que não sei o que lá e tal, e porque eu trabalho e vou ter as condições de comprar outro enquanto você, etc. Era um texto carregadíssimo de rancor e outras coisas. E aí na hora eu fiquei pensando, cara, é tão errado, porque errado assim, não sei se errado é a palavra, mas assim, é tão triste que, obviamente, ela, tal qual a gente é classe média alta, não consegue entender que aquele cara talvez se ele tivesse tido outras oportunidades na vida dele, estaria fazendo outra coisa que assaltar o celular dela na rua num domingo à noite. E ela não consegue entender o que... Hoje talvez consiga, ou na época... Ou talvez estava com a cabeça quente, eu não tô aqui dizendo que ela estava julgando ela. Mas não consegue ver que talvez aquele cara teve motivos, entre aspas ou sem aspas, pra isso, sabe? E aí é muito louco. Foi forçado socialmente. Foi forçado socialmente essa merda. Cara, é um exemplo. Assim, é uma história muito pesada, eu acho que vale a pena a gente contar aqui. Porque tem pessoas que não sabem aquele tipo de coisa. A escola que eu trabalho, eles têm um projeto em Paraisópolis. E um professor amigo meu estava dando aula lá e uma aluna falou pra ele que quando dá umas 7, 8 horas da noite ela tem que ir embora de casa, porque a mãe se prostitui e eles dormem no mesmo quarto e a mãe dormia na cama de cima. Então se ela ficasse em casa ela tinha que ouvir a mãe se prostituindo na cama de cima dela. Caralho. Entendeu? Então as pessoas não entendem isso. E aí quando você começa com a questão de estereótipo de pobre, de preto, cara, você vai na favela, só tem preto, né? Você vai... Enfim, é a galera que vive com essa realidade. Então, se essa menina vai pra um caminho errado, é super explicável por quê. Porque nenhum de nós aqui teve esse problema. Né? Todo mundo dormiu bem. Dormiu bem, tranquilamente. Silenciosamente. Tinha comida em casa, não tinha que se preocupar, sabe? É diferente de você falar, hoje passei fome, porque a minha mãe demorou pra chegar e ao invés de jantar às 6, eu jantei às 10. Não é isso.
É isso. É o dia de você, você não sabia o que você vai almoçar. Então, e aí eu queria mudar um pouco